Olá pessoal, então dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, a gente ainda no capítulo acerca da República no Brasil, é um capítulo extenso e um capítulo com diversos acontecimentos, diversos momentos e personagens, o que torna esse capítulo aqui muito importante para a gente compreender o Brasil, para a gente compreender o nosso país, a nossa população e a nossa cultura. Então a gente vai hoje estudar a página 47, 48, 46, 47, 48. Permitam. 52 e 53. Então, a página 46 nós temos as reformas no Rio de Janeiro. Essas reformas, o que foram essas reformas? Licença. Então, o início do século XX veio para o Brasil, uma nova forma de política, de regime político, que era a República. Um Brasil que já não tinha mais a escravidão como lei, os negros continuavam, como nós vimos lá na semana passada, com o mesmo tipo de vida, né? Excluídos de tudo. Nós vimos alguns morros, Morro do Cantagalo, Morro do Vidigal, né? No Rio de Janeiro, onde a população negra teve que subir porque não, foi expulsa das fazendas e das cidades, né? Mas enquanto lei não tinha, o que dava à elite brasileira esse sentimento de modernidade. Estamos modernizando, né? Estava trazendo também imigrantes para o Brasil na tentativa de realizar o branqueamento da população. E aí o que acontece? Nós começamos aqui com as reformas no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na época, era a capital do Brasil, né? Brasília só vai ser construída a partir da eleição no início dos anos 60 com o Juscelino Kubitschek. Até lá, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro era, com exceção de algumas ruas na orla marítima, o Rio de Janeiro era um grande centro, uma cidade formada por diversos bairros e aglomerações populares. E isso passou a incomodar cada vez mais a elite, né? Muitos casarões abandonados viraram chamados cortiços, que eram casas simples onde se amontoavam pessoas acima e abaixo, né? Extremamente aglomerados, né? Esses cortiços, inclusive nós temos licença. Nós temos O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que é uma obra que retrata muito bem esse período da história do Brasil, de que forma dentro do cortiço se encontrava diversos grupos sociais, desde ex-escravos, né, sertanejos, nordestinos, ciganos, né? Então, o cortiço era o Brasil, né? E a cidade do Rio de Janeiro era formada por inúmeros cortiços e aglomerações de populares perto, né, ao lado do centro, e isso passou a incomodar cada vez mais a elite brasileira. A elite brasileira queria que o Brasil tivesse como referência a Europa, principalmente a França. Então, o intuito da elite brasileira era tornar os lugares que ela andava parecido com as ruas, com as avenidas francesas. Então é aí que o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, na época, 1902, ganhou a eleição com essa proposta. Lembrando que na época a eleição só quem votava eram pessoas homens, né, e que fossem alfabetizados. A proposta era modernizar o Brasil, né? A proposta era modernizar a capital, Rio de Janeiro. E aí ele deu carta branca ao prefeito do Rio de Janeiro, que era na época era Pereira Passos, né, para realizar a modernização da cidade do Rio de Janeiro. E aí essa modernização, que é por isso que as reformas, essa modernização arquitetônica era justamente o que? Alargar as ruas da capital carioca, né? Formar canteiros,
praças, parques, certo? Para se parecer com as ruas francesas. É por isso que até hoje é daí que vem o nosso hábito arquitetônico das cidades. O centro sempre tem uma praça, sempre tem um passeio público. Tudo isso vem de influência francesa. Mas e aí como realizar essa mudança arquitetônica se o centro do Rio de Janeiro era extremamente habitado por cortiços, casinhas e casebres, né? Qual foi a medida tomada pelo prefeito Pereira Passos para realizar essa reforma? Então é aí que a gente passa para a página 47, o projeto da regeneração, o bota abaixo. O bota abaixo era justamente a derruba, a destruição, a expulsão dessas famílias mais humildes, né? Ex-escravizados, nordestinos, que moravam nesses casebres, nesses cortiços. As casas foram derrubadas, a política do bota abaixo, né? Como era chamado na época. Então, o bota abaixo foi essa política de demolição das casas, as casas populares, cortiços, casebres, né? O bota abaixo, veja o quanto é autoritário, né? Autoritário. Bota abaixo é uma imposição, é algo afirmativo, é uma ordem, né? O que fazer com as casas populares? Bota abaixo, né? E aí o projeto de regeneração. O bota abaixo fazia parte desse projeto de regeneração. O que era essa regeneração? Para eles era sinônimo de modernidade, de modernizar a cidade do Rio de Janeiro. Mas veja que regenerar, essa palavra regenerar, ela vem da biologia. Você regenera aquilo que está atrofiado, aquilo que está né? Nesse momento, como antônimo de regeneração, eu me lembro atrofiar, mas aquilo que está destruído, aquilo que está, né? Para não sair das palavras da biologia, acho que atrofiado mesmo, cortado, né? Morto. Essa regeneração, ela tem é uma palavra da biologia, mas que ela tem nesse contexto um significado social. Era regenerar a sociedade a partir da expulsão dos pobres, né? Isso era para eles, para a elite brasileira, a regeneração. Seria expulsar os pobres, não era acabar com a pobreza. Repare, era expulsar os pobres da sua vista. E é importante vocês atentarem para isso, para essas formas de barbaridade da nossa elite, que elas vão se repetindo. Vocês vão ver que elas vão chegar inclusive até os dias de hoje, né? Por diversas vezes a gente viu já durante o governo Bolsonaro de que forma as medidas do Paulo Guedes não é em combate à pobreza, é de retirar a pobreza das pesquisas do IBGE, de retirar a pobreza dos debates. Então, para eles, a questão não é acabar com a pobreza, a questão é esconder a pobreza, né? Isso faz parte, vai passando de geração a geração, certo? E aqui eu queria mostrar para vocês, por exemplo, aqui uma imagem, uma fotografia da época, né? Da destruição desses cortiços, desses casebres. E também queria mostrar a vocês aqui outro exemplo de cortiços, né? Vocês conseguem ver aqui que era densamente povoado esses cortiços. E queria mostrar também aqui um exemplo de como ficou o centro, né, do Rio. Cadê? Aqui o centro do Rio de Janeiro. O alargamento das ruas, né? Você consegue ver o canteiro, né, de passeio, as duas ruas. Esse alargamento foi feito a partir da derruba, do bota abaixo das casas mais humildes. Queria também chamar a atenção para o maior escritor dessa época de crítica à forma com que as elites tratavam,
né, as pessoas mais humildes no Brasil, foi Lima Barreto, né? Lima Barreto, ele era negro, ele se tornou jornalista de alguns jornais, foi demitido pelo seu posicionamento de crítica às elites. Sempre quem busca expor a verdade vai ser alguém perseguido, certo? Mas nem por isso a gente deve se omitir, porque a omissão, você ser perseguido por algo, é algo que muitas vezes lhe permite dormir à noite. E a omissão, que é você se calar diante de algo errado, às vezes é algo que lhe tira o sono por muito tempo, né? E Lima Barreto foi esse escritor, né, que foi perseguido de diversas formas, as obras eram impedidas de serem publicadas, porque ele era esse homem que denunciava, né? Essa é a imagem mais conhecida dele, né? Então, na escola há diversos livros do Lima Barreto. Aconselho a todos a procurar na biblioteca da escola e ler, tá bom? Então, pessoal, a expulsão da população, na página 48, a população, como eu já falei, essa população mais humilde, pequenos comerciantes, que viviam em cortiços, ex-escravos, foi toda expulsa, né? Essas pessoas foram morar aonde já havia notícia que outras pessoas estavam indo desde o fim da escravidão, que era nos morros, que se tornaram as conhecidas comunidades e favelas cariocas. Outro ponto importante, aqui a gente já vai entrando nas revoltas, revoltas nas guerras civis, né? Eu não gosto de chamar só de revolta, porque revolta é coisa de revoltado. A história, muitas vezes, ela troca as palavras, né? Quando se trata alguma coisa, por exemplo, da elite, é sempre revolução, é sempre guerras. Quando se trata alguma coisa que vem dos mais pobres, é chamado de revolta. Aí passa uma ideia para nós que eram apenas um bando de revoltado, quando isso na verdade não é correto. Um dos elementos que fez parte da política de regeneração era o fato, Pereira Passos, que era o prefeito do Rio de Janeiro na época, contratou Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista muito renomado no Brasil e fora dele, para fazer um programa de medidas sanitárias, ou seja, de saúde. Por quê? Porque os morros, os cortiços, a cidade em si, não só os morros cortiços, eu falei errado, mas toda a cidade em si eram focos de diversos tipos de doença. E estamos falando em um momento da história que não havia direito a hospitais, não havia direito à saúde pública. Cada um se tratava da forma que conseguisse e pudesse. Quem tinha dinheiro para pagar tinha um médico, quem não tinha ia depender dos conhecimentos tradicionais. Mas aí os cortiços e os morros foram vistos como foco pela questão da aglomeração de pessoas, né? As pessoas não tinham como sobreviver, iam morar em barracos, um colado ao outro, né? A prefeitura nem o governo fazia nenhuma medida sanitária de esgoto, de fossas, não, tudo era exposto, tudo era a céu aberto. E por causa desse descaso, se tornou grandes focos de proliferação de doença, né? Desde a febre amarela, a malária, até mesmo a peste bubônica, que era a peste negra, né? Então, qual era a missão de Oswaldo Cruz? Fazer um pacote de medidas que viesse combater essas doenças, esses focos de doenças. E uma delas era justamente a vacinação da população contra alguns tipos de doença a qual se tinha vacina na época. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui no primeiro parágrafo, febre amarela, peste bubônica, que é a peste negra, né? A partir da eliminação de mosquitos e ratos,
Em seguida, comandou o processo de erradicação da varíola. Porém, o único meio de combater essas doenças era a vacina, era vacinar a população. E é aí que diversos grupos contrários ao prefeito, começaram muito parecido com o discurso de hoje contra a vacina da Covid-19. Essas vacinas, lembrando que era a primeira vez que a população ia ser vacinada, a população não tinha conhecimento sobre, diferente de hoje, né? Que todo mundo é vacinado desde a hora que nasce. Mas hoje, na época, a gente pode até compreender, mas hoje é ignorância mesmo. Então as pessoas, a propaganda da época era que as vacinas iriam ter efeito, iriam matar as pessoas, iriam deixar mais doentes. E isso se aliou com o fato da prefeitura e do governo não parar para explicar às pessoas. Simplesmente mandou a polícia, junto com os médicos, fazer a vacinação em massa de todos. Então, tratou como sendo um caso de polícia e não como um caso de informação. E aí o que aconteceu? Uma revolta enorme em toda a cidade do Rio de Janeiro, pela população mais carente, aonde construíram barricadas para brigar com a polícia, várias pessoas morreram, né? Outras saíram feridas. Durante uma semana, 6 dias, os confrontos houveram e ficou conhecido como a revolta da vacina, né? Foi essa mistura entre desinformação e autoritarismo. Aqui, continuando a nossa explicação, a gente chega até outra revolta popular, que é aqui não mais dentro das cidades, mas já no espaço rural, né, no campo. A gente chega aqui a Canudos, né? Ficou conhecido como a Guerra de Canudos, aonde cerca de 40 mil camponeses, agricultores, homens, mulheres e crianças pegaram em armas para defender a terra que eles estavam morando juntamente com as suas famílias. E a medida tomada pelo governo brasileiro, chamado pelos coronéis, pela elite, né, que não queria ver aquilo se tornar um exemplo para que outras pessoas abandonassem suas casas e se tornassem, vamos dizer assim, donos da sua própria vida, continuassem tendo que trabalhar para eles, buscaram usar Canudos como exemplo. E aí, para compreender Canudos, inclusive a gente já falou, indiquei o filme Guerra de Canudos, certo? Espero que todos tenham assistido, e quem não assistiu, passe a assistir, porque é um excelente filme, retrata muito bem a nossa história. O filme original tem cerca de 2 horas e meia, mas eu passei a versão mais curta, né, que é 1 hora e meia, né? Então, para compreender Canudos, inclusive eu acho que a gente já conhece alguns nomes, por exemplo, o messianismo, que era algo muito comum no campo. O que era o messianismo? Vem de Messias, algumas figuras que eram interpretadas pelas pessoas como salvadores, enviados de Deus, Messias, assim como Jesus Cristo foi. E as pessoas acompanhavam esses homens por ter uma mensagem de salvação, de justiça. No caso de Antônio Conselheiro, que ele era cearense, ele partiu da cidade de Quixaramubim, peregrinando pelo Ceará, depois pelo resto do Nordeste, sempre parando, construindo, reformando cemitérios, capelas, e sempre com palavras de justiça, falando da desigualdade. E as pessoas foram se reconhecendo: ele está falando da nossa vida, esse homem, ele nos representa, esse homem é um Messias, é um enviado de Deus. E as pessoas foram seguindo até chegar à casa dos milhares, né? Quando o número já era devidamente absurdo para continuar a peregrinação, eles montaram a comunidade de Canudos, no interior da Bahia,
E essa comunidade, como eu já falei desde a semana passada, e quem assistiu o filme vai poder ver, que tudo era dividido. Desde o leite das cabras até a terra, ninguém podia guardar para si, né? E aí foi aí que os coronéis da região pediram ajuda ao governo federal e o governo mandou o exército, né, para exterminar, matar Antônio Conselheiros, prendê-lo se possível, se não matá-lo, os líderes do povoado a mesma coisa e expulsar a população. Por quê? Eles não queriam que Canudos se tornasse um exemplo. A fonte de riqueza de quem é rico é justamente a pobreza do trabalhador. Quanto mais pessoas pobres, mais rico se torna o patrão. Era assim que funcionava a lógica dos coronéis. Quanto mais agricultores pobres para trabalhar nas terras deles, melhor. Menos eles teriam que pagar, já que tinha tanta gente para trabalhar. Se um não quisesse, outros tantos iriam querer. E aí, o exército brasileiro mandou 2, 3 expedições, foram derrotados, mas depois de milhares de mortes de famílias, de pessoas, crianças, mulheres, né? Foi um episódio muito triste. Canudos finalmente caiu. Cadê? Canudos finalmente caiu em 1897. Né? As últimas pessoas vivas de Canudo, fora os que alguns poucos que se entregaram, foram capturados, eram 2 homens feitos, um velho e uma criança, né? E aí foi perguntado a eles 4 se eles queriam se render. Eles disseram que não. E aí o exército brasileiro jogou uma dinamite e os matou, né? Então foi um episódio triste, mais de 35 mil pessoas foram assassinadas, né? Camponesa, aqui nós temos uma foto, né, da igreja do povoado de Canudos, que ficava em Belo Monte. Isso antes, né, da queda total de Canudos. E é uma triste marca, mas é necessário ser lembrada, né, para a gente saber qual é a história do Brasil, qual é a história daqueles que são mais pobres, qual é a história do povo nordestino, como é que a elite costuma tratar as pessoas mais pobres, certo? E aí nós passamos agora para a última página, que é a 53, que a gente fala a revolta dos marinheiros ou a revolta da Chibata, onde nós temos como principal personagem Antônio Cândido. Eu até pedi que vocês pudessem ver, pesquisar um pouco como foi que Antônio Cândido morreu, né? Morreu em um casebre muito simples, em um barraco, em um morro no Rio de Janeiro, que nada condiz com a figura que foi o principal líder, o principal responsável pela chamada revolta da Chibata, aonde os motivos nós já vimos, os castigos físicos aos negros na marinha, né? Chegava até 500 chibatadas, né? 500 chibatadas no corpo de um ser humano, bem menos do que isso é o suficiente para matá-lo, de inflamação, febre, que dirá 500. E aí os marinheiros, tendo ele como líder, João Cândido, eu falei Antônio Cândido, né? João Cândido, tendo ele como líder, em 1910 tomaram os navios, né? E os apontaram para a capital do país, que era o Rio de Janeiro, e ameaçaram o governo de ou retiraria, né, os castigos físicos aos negros na marinha, ou eles iriam bombardear a capital do país. Então diversas negociações ocorreram até que tiveram as reivindicações atendidas, eles se entregaram, foram presos, muitos foram, sem falar os maus tratos, né? Alguns chegaram a morrer na prisão, algum tempo depois foram libertos, e aí foram, como negros que eram, passaram a ter o mesmo destino que outros tantos milhões, impedidos de ter um emprego, impedidos de ter algum direito, expulsos, né?
da cidade tiveram que viver nos morros. E aí, o fim, a morte desses grandes personagens da nossa história foi igual a de tantos outros, né? De tantos outros, na extrema simplicidade, o que não retira em nada a grandeza desses homens. Pelo contrário, reforça a grandeza desses homens. Qualquer um de nós que se colocar a lutar por um direito ou por justiça, esteja preparado para ser perseguido, para ser injustiçado, né? Então,